Olha, turma, já falamos sobre contagem de tempo e aqui eu deixei um calendário para a gente observar melhor, né? São, olha, 12 meses. Quando contamos esses 12 meses, estamos fazendo a contagem de um ano inteirinho. A cada mês a gente tem aqui, ó, os dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E temos tá vendo, olha, a cada faixa seguinte, essa repetição por semana. E a gente vê o seguinte: aproximadamente um mês, ele tem 4 semanas. Então é uma contagem, né, que é assim bastante elaborada. Isso a gente já nasceu usufruindo, mas não foi sempre assim não. Vamos ver aí esses conceitos. Dando sequência a esse conteúdo, contagem do tempo. Nós conhecemos alguns instrumentos que servem para a contagem do tempo, mas na antiguidade marcava-se o tempo observando a natureza, o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Os egípcios que viviam na África, às margens do rio Nilo, há milhares de anos, organizaram o calendário agrícola de acordo com as cheias do rio. Então, também era uma forma de marcarem o tempo, né? Eles se baseavam nas cheias do rio. Por essa razão, o rio Nilo era muito importante para esse povo. Na história, quando estudamos um fato histórico, devemos saber quando ele aconteceu. Quando queremos organizar a nossa vida, usamos o calendário. Ele nos ajuda a marcar os dias e os meses. O relógio também nos ajuda a marcar o tempo e a organizar o nosso dia. Então, vemos que, né, vocês aí nasceram, né, nós nascemos numa época em que já existia o calendário, já existia esse relógio que nós temos até hoje como uma forma de marcação do tempo, mas, né, nem sempre foi dessa forma. Então é importante conhecer esses fatos históricos. De acordo com suas crenças e necessidades, os humanos criaram diferentes formas de contagem do tempo. Entretanto, as pessoas sentiram a necessidade de medir grandes períodos de tempo. E por isso, chegou-se finalmente ao calendário como hoje o conhecemos. O calendário que usamos é o gregoriano, calendário de uso universal, introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Nesse calendário, a contagem dos anos iniciou-se com o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo foi um acontecimento histórico de grande importância para os cristãos, pois marca o começo da era cristã. Assim, o tempo está dividido em antes de Cristo, representado pela sigla AC, e depois de Cristo, representado pela sigla DC. Então, aqui o nosso calendário começa-se a contar, né, o primeiro ano a partir aqui, olha, desse fato, tá? A partir do momento em que aconteceu o nascimento de Cristo. Então, conta-se, né, o nosso calendário a partir desse momento, nascimento de Cristo. E aqui nós temos esse fato histórico, né, esse calendário depois de Cristo, e temos as contagens anteriores, chamadas antes de Cristo. Criamos diferentes formas de contar o tempo: segundos, minutos, horas, dias, meses e anos.
E aqui nós sabemos, né? Marcações de tempo. Quando dizemos décadas, estamos falando de período de 10 anos. Séculos, né? Um século, período de 100 anos. Milênios, cada milênio, período de 1000 anos. E quando utilizamos esses termos, estamos, na verdade, utilizando medidas de tempo, formas de marcar períodos longos. O estudo da história também depende da organização dos acontecimentos, pois a ordem cronológica é importante. Por essa razão, costumamos usar os anos e os séculos para nos localizar no tempo. E aí já vimos, né, que a ordem cronológica, ela é aquela forma de uma contagem natural do tempo, né? Vamos supor, numa vida humana, né? A concepção, nascimento, depois bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Então é uma ordem cronológica, né? Uma sequência de uma ordem natural do tempo. Nós precisamos aprender também a identificar os séculos. Usamos a data, dia, mês e ano para situar um fato no tempo ou identificar o século em que ocorreu esse fato. Os anos são numerados em algarismos arábicos e os séculos geralmente em algarismos romanos. Então, por exemplo, a proclamação da República foi decretada em 15 de novembro, aqui olha, o dia de 1889, tá aqui o ano, no século XIX. Então, é uma utilização padrão. Toda vez que a referência é de século, algarismos romanos. Um século é o conjunto de 100 anos. O século I, por exemplo, começou no ano 1 e terminou no ano 100. O século II começou no ano 101 e foi até o ano 200. E assim por diante. Então, gente, para identificar a que século pertence um determinado ano, retiram-se os dois últimos. Aqui tá, gente, os dois últimos algarismos do número que o indica e soma-se o numeral 1 ao que restou. Como assim? Vamos verificar aqui no exemplo. Olha, 1822. Eu retiro esses dois últimos numerais, esse 22. Retirando esses dois últimos numerais, eu tenho então apenas 18. E aí vou somar esse número 18 com 1. Aí eu encontro o século, século 19. Ano 622. Tiro aqui os dois últimos algarismos. Terei apenas 6. E aí vou somar esse número também, mais 1. E aí século 7. Tá? Então, sempre dessa forma, esse é o critério utilizado para a gente encontrar o século, tá? De cada ano, o século referente a cada ano. Se o ano terminar em 00, não se acrescenta nada depois de retirar os dois últimos algarismos. Por exemplo, 1500, né? Termina com 00, então século 15. Aí, nesse caso, terminados em 00, nós somamos mais 1. Ó, ano 2000, século 20, tá? Retiramos aqui, ó, apareceu 20, só que a representação sempre é algarismos romanos para indicação de século. Os anos terminados em 00 correspondem ao último ano de cada século. Então, século 1, tá vendo? É o último ano, olha. Quando eu digo ano 100, né? Esse 00 indica que foi o último ano do século I.
Século II. Aqui o ano 200 foi o último ano do século II. E assim sucessivamente. Assim podemos concluir que o século 21 em que estamos iniciou no dia 1 de janeiro de 2001. E como sabemos, né, que nós estamos no século 21, vamos usar o mesmo critério, tá? Se aqui em vez de ano 2001 tivéssemos ano 2021, retiraríamos aqui, olha, os dois últimos números e somaríamos mais um a esse 20, tá bom? Daria 21, representaríamos em algarismo romano. Temos vários, né, calendários diferentes. Aqui é o chamado calendário judaico. Bem diferente daquele que eu mostrei lá no início da nossa aula. Tá vendo? Mas aqui a sequência, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Numa forma, né, diferente. Calendário do povo Xingu. Interessante que esse calendário aqui, olha, eles foram criados ligando os meses à agricultura e aos fenômenos naturais. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, tá muito interessante também. Outro tipo de calendário, é o calendário do povo Xingu. Calendário do povo Pataxó. E aí a gente pode observar que é também um calendário muito voltado para a agricultura, né? Então, interessante, é um outro modelo de calendário. E aí você vai fazer as suas atividades lá nas páginas 18 e 19 com bastante atenção. Aqui deixo a correção das atividades anteriores, páginas 10, 11 e 12, faça com bastante atenção. Já aqui, olha, no finalzinho dessa questão da sua pesquisa, explicação, né, por alguma marcação do tempo, motivo agrícola, identificar os melhores períodos para preparar, semear, cuidar e colher alimentos. Religiosos, marcar períodos de eventos culturais e acontecimentos importantes para as religiões, como o nascimento de Cristo, a Páscoa, né, e etc. Questão 4, resposta pessoal. E a questão número 5, você deveria aí falar do tempo cronológico e também do tempo histórico. Um grande beijo e até a próxima aula.